A graça e a paz a todos, a graça e a paz, Pastor João, bem-vindo novamente. Hoje, 20 de junho, nós vamos estudar, pastor, já o capítulo 12, a onipotência de Deus. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado, professora Suzana. E nós estamos aí, né? Quando nós optamos por estudar esse livro, a gente ficou muito inseguro se teria proveito, né? Mas ter deixado muita gente em crise, e é na crise que a gente pensa e cresce, né? Não E é? está passando tão rápido, a gente fica ansioso para a próxima lição. Não só os alunos, a gente, né, para gravar, a gente fica ansioso para chegar, Verdade. né, nos capítulos e às vezes até dá uma diferença. Por exemplo, eu estava torcendo para que a onipotência caísse para mim. Eu acho que nós falamos isso na última aula. Mas todos os atributos são incríveis, né? E estamos seguindo. Sim, mas o senhor tem razão. Tem alguns que são mais complexos para podermos, vamos dizer assim, de forma didática, expressar aqui, né? Nem vou falar de compreender, né? Vou falar de expor aqui, de trabalhar com os alunos, realmente. E assim, no início deu uma impressão nos primeiros capítulos que ia virar um terror, né? A gente vê esses lados de Deus, mas já viu que à medida que está construindo os atributos de Deus, a personalidade de Deus, né? Como Deus vai dando um descanso, porque Ele é Verdade. tudo isso e nos amou. Quer dizer, a gente está Né? seguro, né? Bom, vamos para o nosso texto áureo. Está no primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, versículo 11. Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino, tu estás acima de tudo. Pastor João, são palavras do rei Davi. Ali naquele momento, né, quando ele fala, né, do desejo dele de construir o templo, né, e que o filho dele é que iria construir. Então ele conclama, né, o povo ali a fazer doações para a construção do templo. E quando ele vê, né, que as pessoas estavam com o coração aberto e doando em integridade, ele exultou, né, e adorou a Deus ali naquele momento. E interessante que quando nós olhamos os próximos versículos, ele fala assim: estamos aqui, né, quando diz, doando para o templo, parafraseando o texto, mas tudo que doou aqui é teu, né? Pertence a Deus e está sendo doado para o templo de Deus. E é maravilhoso ler ali, e como o senhor falou, né, é um descanso para as nossas almas, um refrigério para as nossas almas, o Deus, né, esse Deus, pastor João. Né, e agora, acima de tudo, né? Tu estás acima de tudo. Davi conclui isso e Davi fala isso demais nos Salmos, né? Sim. Quase todo salmo, quando frita o salmo, o fritar dos ovos do salmo, cai na grandeza, na onipotência de Deus. E eu estava fazendo para a lição umas pesquisas um pouquinho além, porque eu fiquei muito pensativo se o nome de Deus El Shaddai estava ligado à onipotência, né, que é na tradução do hebraico é todo-poderoso. E todo-poderoso é onipotente, né? E era uma palavra que não saía dos lábios de Davi, né? O El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, enfim, acima de tudo, né? E é brilhante o texto, e Davi tinha essa experiência, né? Eu acho interessante como é que um pastor de ovelhas captou, né, a mensagem do exército tão profundo quanto Davi, né? Do Senhor dos Exércitos. Eu acho que o suprassumo para mim do Velho Testamento, Davi, da revelação de tudo, é quando no Salmo ele vê Jesus Cristo entrando, né? Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E quem é esse Rei da Glória, né? O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Então é o Deus acima de todas as coisas, que tudo pode, todo poderoso, tem todo o poder em si, né? E soberano. Né? Vamos para o tópico 1, na página 135. Soberania e onipotência são inseparáveis. Inclusive, teremos uma lição, né, sobre o atributo da soberania. Espero que caia para mim, adoro.
Pastor, eu acho que é o Senhor mesmo. Eu creio Não que me é o lembro de Senhor cabeça. mesmo. Uma não existe sem a outra. Deus possui aquilo que nenhuma criatura pode possuir. Uma incompreensível plenitude de poder, uma potência ilimitada e absoluta. Pastor, não entrando muito no conceito de soberania, mas uma forma didática, né, que fica assim mais claro, eu creio, para poder expressar a onipotência de Deus ali, né, e a soberania de Deus. Eu lembrei do exemplo, né? Por exemplo, a palavra supremacia. A Bíblia diz que Deus é supremo. Então, o que quer dizer a palavra supremacia, né? Para os leitores lembrarem, quando nós falamos ali, né? Supremo Tribunal Federal. O que isso quer dizer? Que não existe uma instância superior a ele. Deus supremo, Deus soberano. Então, não existe uma instância superior a Deus. Então, a onipotência de Deus é o exercício da sua soberania, da sua supremacia, ilimitada e absoluta. Não é? Uma potência ilimitada e absoluta, né? A verdade é que quando a gente vai caminhando dos atributos, a gente vai descobrindo que eles não se separam, né? Os atributos se entrelaçam, né? O crochê, né, que o senhor fala? Crochê, numa grandeza tão incrível, né? Formando aquilo que a gente pode conhecer de Deus. Eu tinha um professor, Ronald Rogers, doutor em teologia, texano, foi meu professor no seminário, de passagem, o melhor professor que eu tive. De vez em quando ele surtava e queria bater no aluno, mas ele não aguentava muita heresia, não. E ele falava uma coisa, e foi bem na época que ele era doutor em teologia e calvinista. Então, eu abracei o calvinismo de vez, eu era um calvinista filosófico, né? Aí eu abracei teoricamente, né, de fato, de verdade com ele. Conceitualmente. E aí ele, biblicamente, e ele dizia o seguinte, que toda teologia é muito incrível e é muito sedutora e é muito bela. Mas quando começar a afetar a sua fé, abraça a fé, que é a fé que te salva. Né? A teologia não te salva, a fé te salva. Verdade. E eu acho interessante sobre esses atributos, por exemplo, a onipotência, né? Como a irmã já disse. A onipotência de Deus, ela é uma potência limitada, ou seja, é imensurável. De novo, a gente cai na caçapa de que Deus é imensurável. Aí o que acontece? Chega um determinado ponto que ou a gente olha com os olhos da fé, ou a gente surta e larga, porque nós não conseguimos compreender, né? Eu fico pensando, às vezes, assim, pensando em todas as circunstâncias que regem o universo e Deus na sua onipotência, às vezes tendo que se recolher e ver o homem fazer o ato, sem ele interferir, porque não que o seu todo poder está limitado, mas por respeito ao livre-arbítrio, à criação, enfim. Chega um momento que a gente tem que entender que é imensurável e que transcende aquilo que a gente dá conta de medir, compreender, ler. Né? Uma das coisas que às vezes me frustra é isso, é o fato de morrer sem ter lido um grão de areia dos livros que tem no mundo. Né? Do conhecimento, de pelo menos ter passado por todo o conhecimento. E Deus, né, na sua plenitude, transcende tudo que a gente dá conta de... Sim. Né? Fecha, né? Uma potência ilimitada e absoluta. Quer dizer, absoluto, não tem discussão, e é ilimitado. Bom, pastor, no tópico 2, da página 136, Deus delegou poder às suas criaturas, mas por ser autossuficiente, ele jamais perde o controle. Tudo que ele dá continua sendo seu e a ele retorna. Pastor João, o exemplo mais, vamos dizer assim, mais didático do Velho Testamento para esse retorno de poder? Não sei se eu vou atingir aí, se eu vou tirar 10, mas recentemente eu
há uns 5 anos atrás, eu estava numa visita em Anápolis, numa reunião, e o pastor Odésio tem uma biblioteca invejável, só que rasa. Ele permite visitantes, não, pastor? Só que eu acho meio rasa. Alguns autores muito contemporâneos, eu não gosto muito, eu prefiro aqueles que já morreram, tipo Tozer, que não vai mudar de ideia. Mas, enfim, aí ele mostrou uma prateleira da estante dele só de Tim Keller. Eu falei, esse cara aqui tá bom demais, tá bombando. Eu falei, não vou ler não, prefiro Tozer. 5 anos depois, por acaso, caiu um livro de Tim Keller na minha mão. Eu li e gostei, A Cruz do Rei. E agora eu tenho lido muito Tim Keller, realmente ele é bom. Até comentário bíblico que eu não gosto, eu já li alguns deles. Então você acaba sendo influenciado. E nessas postagens do Tim Keller, o pastor, para chegar, eu contei tudo isso para chegar agora. Aí o pastor Robson vai lá e coloca assim, muito bonita a sua postagem, mas e quem é arminiano? Como é que fica nisso? E onde fica o livre-arbítrio? Porque vamos arrancar os versículos de livre-arbítrio da Bíblia? E eu fico pensando isso aqui, não sei se é didático, se é o que a irmã queria, mas é um que está em voga e que arrebenta com a nossa intelectualidade, é o fato de que Deus escolhe o homem para ser salvo e ainda assim o homem tem livre-arbítrio. Eu não sei onde é que está o elo que faz a conexão do livre-arbítrio com a escolha de Deus. Porque Deus deu ao homem o poder de escolher, mas como ele é autossuficiente e onipotente, ele mantém ainda esse poder em suas mãos. O homem escolhe, mas Deus escolheu. Explica. Vai, explica. Vamos sair um pouquinho. Penso diferente, pastor. Eu tenho aprendido que o termo livre-arbítrio, ele seria só mesmo para Adão. Nós temos o que chamamos hoje, né, os estudiosos chamam de livre agência. Então, livre agência, viu aí? Tá, os estudiosos chamam. Altas teologias. Então, a Bíblia diz que Deus restringe o homem, porque senão a capacidade que ele tem de pecar é tamanha, e Deus restringe o homem. Imagina se não restringisse. Então seria um livre-arbítrio assistido? Seria uma livre agência, porque, pastor, a nossa capacidade moral foi corrompida. Não temos, né? Somos incapazes moralmente, por causa da herança adâmica. Adão tinha a capacidade moral para escolher entre o bem e o mal sem influência. E ele caiu, pecou. Nós não temos essa escolha, pastor. Então, eu creio na livre agência. Então, a irmã é calvinista absolutista, pela onipotência. Sim. Pastor, por exemplo... É mais do que eu, porque eu ainda, de vez em quando eu estou na veia boa, eu sou pela onisciência. Quando eu estou irado com a humanidade, eu sou pela onipotência. Não estou nem indo ímpio que vai ser lançado no inferno. Mas aí, de repente, a gente acalma. Não, mas é porque Deus sabe. Pastor, nós somos tão incapazes moralmente, a Bíblia diz, né? Como diz, no Velho Testamento, no Novo Testamento, que não há um justo sequer que busque a Deus. Então, como eu tenho a pretensão de achar que está uma parcela nas minhas mãos para a minha salvação? Que vai depender de... eu não creio na presciência de falar assim, não, Deus viu que aquele homem seria, vamos dizer assim, né, favorável ao Evangelho. Nenhum homem é favorável ao Evangelho se Deus não trouxer, pastor. Então, sim, sou absolutista, sim. Tá vendo, Carol? Ela é mais ruim do que eu. E olhando para a minha vida... Não, mas eu sou também. Eu estou falando assim, quando eu estou na veia boa, que eu estou humanista, né? Aí eu fico, não, mas é pela onisciência. Mas lá dentro de mim impera a onipotência. Eu falei na aula anterior, que né, o pastor José Deus estava querendo me arrochar aqui, na aula anterior, eu falei, não, eu sou calvinista pela onisciência. Só nos dias assim de lua cheia, superlua, lua rosa. No geral, é pela onipotência de Deus mesmo. Olha... Mas o pastor Robson me fez questionar isso daí, eu fiquei quase uma semana pensando nisso. Ele tem razão. Porque eu ainda não dei conta de olhar para a humanidade e dizer assim, não, vocês não têm livre-arbítrio. Mas, ao mesmo tempo, já tá fechado para mim que a salvação é pela graça e pela escolha de Deus. Então, esse tópico, eu fiquei pensando nisso lá em casa hoje, e agora suscitou este novo. É isso, Deus deu ao homem a liberdade, mas ele não perdeu. É aquilo que eu falava a liderança antigamente aqui na igreja, liberdade de pipa. A pipa voa, mas tem uma linha que restringe ela até onde ela vai voar. Vamos num exemplo prático, pastor. A Bíblia diz que nós fomos libertos, certo? O senhor deixou de pecar? Não. Só para o senhor ver, eu não consigo nunca pecar.
A minha incapacidade é tamanha que, mesmo eu sendo liberta pela obra de Cristo na cruz, eu ainda peco. E graças a Deus que tenho Cristo, né, me aspergindo diariamente como meu sacerdote eterno. Só para o senhor ver, então como que eu vou ter a condição de escolher ou não ali de forma sem ser influenciada? Como diz Paulo, né, transliterando para mim, miserável mulher que sou. É incrível, mas essa ilimitada potência absoluta é aquilo que eu disse. Ao mesmo tempo que ela me assombra, me causa temor, ela me causa alegria de saber que essa ilimitada potência tem o controle, e ele diz que ninguém me arrebatará das mãos dele, nem a morte, nem anjo, nem espada, nem profundidade, não tem nada que pode me separar do amor de Cristo. Ele é soberano demais, e aí a gente cai naquela caçapa da onipotência. Né? Alguém recentemente me falou, não é possível Deus criar um ser humano só para ir para o inferno, né? Até o ímpio para o dia do juízo. Não sei. Agora, uma coisa é fato, o controle pertence a ele independentemente de qualquer coisa, que continua sendo dele. Então, essa lei do retorno, né, do qual o Tozer fala aqui, e é interessante, aquilo que eu tenho estado deleitando nessa leitura, e como eu disse, já tinha lido esse livro 2 vezes. Mas essa leitura para a escola bíblica, ela trouxe uma visão, é incrível como Tozer fala numa perspectiva totalmente diferente de tudo aquilo que eu já tinha visto sobre os atributos de Deus. Só para fechar essa parte, fazer uma pergunta para o senhor. O senhor crê que Salomão foi salvo? Sim. Por quê? Em qual base? No fato de que, não sei se a irmã sabe, mas eu quase saí da igreja com 3, 4 meses de igreja por causa de Salomão. Não sei se eu já contei isso aqui. Não sei se o pastor Carlos se lembra disso. Aí o pastor Carlos, como eu sempre digo, ele sempre nega, mas ele me obrigou a ler a Bíblia. Né? Louvado seja Deus por isso. Aleluia! E eu não conhecia o Velho Testamento. Eu não sabia que Bíblia tinha Velho Testamento aos 20 anos de idade. O único contato que eu tinha tido com Bíblia era minha irmã mais velha, que era líder da comunidade, rezava os textos. Ela tinha ganhado do padre o Novo Testamento na linguagem de hoje, aquele ilustrado, mas ela não deixava a gente pegar, porque era pecado a gente pegar. Então, eu nunca tinha lido Bíblia até chegar na igreja. Eu ganhei o Novo Testamento na escola dos Gideões, li, me converti, conheci o pastor e fui para a igreja. Cheguei na igreja, ele me deu uma Bíblia, que inclusive eu tenho ela até hoje, 30 anos. Li ela diversas vezes. E aí, eu fui ter o contato com o Velho Testamento. Nós começamos a ler, e quando chegou em Salomão, quando chegou em Davi, com Betseba, e que aí pensa para um novo convertido. Aí Deus rejeita o filho autêntico de Davi e promete o reino a Salomão, que era filho do adultério, né? Do caso complicado um de Davi. contexto bem, né? E aí, aí o pastor Davi fala assim, Salomão é derivado do hebraico de Salém, que é Shalom, que é paz, o rei da paz. Então, tanto Melquisedeque, que era rei de Salém, quanto Salomão, na tradução hebraica, é rei da paz. Aí eu surtei, falei assim, não dá para crer num Deus assim. Deus está de brincadeira com a minha cara. Né? Deus pisou na... Então, assim, por pura e exclusiva eleição de Deus, assim como Deus rejeitou Saul e escolheu Davi, assim como Deus rejeitou Esaú e escolheu Jacó. Pura eleição de Deus. Se você pegar na raiz da questão, não foi questão de pecado. Davi tinha mais pecado do que Saul. O filho de Davi que morre lá para Salomão ser rei, em primeira instância, vinha de uma situação mais adequada. Esaú era mais trabalhador e mais honesto que Jacó, mas definitivamente eu creio por causa da eleição. Assim, não é um texto especificamente, mas a vida de Salomão em si, ele conheceu Deus. O senhor sabe por que eu creio, pastor? A gente estudou os atributos de Deus, certo? O amor de Deus, ele é eterno, ele é imutável. A Bíblia diz que Deus amou Salomão. E como prova desse amor,
ele enviou o profeta Natã para que lhe desse o nome de Gedidias, amado do Senhor. Então, por mais que Salomão foi idólatra, né, ali na sua caminhada, Se perdeu em alguns momentos, mas o livro de Eclesiastes mostra ali que ele tinha temor a Deus, mas Deus amou Salomão. Então, se eu creio que o amor de Deus é eterno, é imutável, então Salomão, sim, foi salvo. E é a importância da gente compreender os atributos de Deus para, inclusive, nos dar essa confiança. E eu fiquei assim, Jesus, obrigada. Porque mesmo que eu falhe diariamente, o seu amor por mim é imutável. Agora, sabe que isso é difícil de chegar a essa ciência, né? A maioria das pessoas... Eu estou lendo um livro do C.S. Lewis. Né? Tipo assim, eu estou no vácuo, eu estou no limbo. O que está no limbo? Meus livros acabaram. Eu comprei 6 livros. São loucura, eu comprei 6 livros. Só que está previsto para chegar a partir de quarta-feira. Então, quando eu estou sem livro, eu vou lá naquele livro que eu compro para coleção, para enfeitar a estante, e vou lendo eles até chegar o que eu quero ler. Estou lendo um livro do C.S. O que realmente... Eu não curto muito o C.S. Lewis, diferentemente do Samuel e da Ana, que eles gostam do C.S. Lewis. Mas tá incrível o livro de C.S. Lewis, e ele discorre essa coisa da graça de uma forma tão que eu não conhecia, não sabia que C.S. Lewis tinha compreendido a graça. Né? Esse amor que não muda, imutável. Né? Aí você tem que... Aí você anda de Gênesis até Malaquias, entra no Evangelho, você entra para chegar lá em Atos e ouvir que Davi era homem segundo o coração de Deus. Aí você olha assim e fala assim... Como assim? Onde? Em qual atitude? Né? Mas é incrível como o amor de Deus... E é isso que nos dá essa segurança. Agora, os ímpios piram quando... vê que um homem tão pecador quanto Davi era um homem segundo o coração de Deus, e que Deus nos ama e não muda o seu amor, porque ele é imutável e ele é todo poderoso. Eu acho incrível, né, se Deus dependesse de nós para nos amar, hein? Né? Já teríamos sido consumidos. Aliás, quem foi Jeremias, né? As misericórdias, em Lamentações de Jeremias, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e são eternas, e essa é a causa de não sermos consumidos. Aleluia! Porque se não fossem eternas e se renovassem a cada manhã, uma hora ele perderia a paciência, se ele pudesse, né? E é incrível que, como Todo-Poderoso, ele pode, mas como eterno amor, ele prefere não perder a paciência e não desiste de nós. Isso aí, pastor. Essa é a sensação de ser perdoado, viu, meu querido ímpio? Qual a diferença entre a gente que está aqui e se entrega a vida inteira para a igreja e põe a igreja em primeiro lugar de tudo na vida, de você que não faz isso? A gente entendeu isso. E aí quando você entende que Deus ama a gente acima de qualquer coisa, que nada pode mudar e que nada vai quebrar isso, não te resta a não ser gratidão. Hoje eu li uma frase no Facebook assim: gratidão é sinônimo de milagre. Não, onde há gratidão, há milagres. E eu fiquei pensando nisso, né? E de fato, é gratidão por esse amor eterno, imutável e onipotente, né? Ele é tão poderoso, esse amor, que não há pecado que pode desconfigurá-lo. Verdade. Bom, pastor, na página 136, tópico 3. É impossível ler as Escrituras com empatia, sem perceber a radical disparidade, né, a radical diferença entre a perspectiva dos homens na Bíblia e a dos homens modernos. Onde os autores sagrados viam Deus, nós enxergamos as leis da natureza e ficamos distantes da presença divina. Pastor João, é tão comum, né, amanhecer todos os dias, é tão comum acordar respirando, é tão comum, né, as estações, né, o sol, a chuva, vemos ali como a ordem da natureza, mas nós não pensamos ali no Deus poderoso que sustenta todas as coisas. O átomo, né? Eu pastorei aqui nesta amada igreja, estamos chegando aí no dia do pastor. Aliás, essa lição, já passou o dia do pastor, né? Mas eu pastorei duas pessoas nesta igreja
que não conseguem compreender que é por Deus. Uma já chegou a dizer assim, não dou dízimo, não é bênção de Deus isso, é porque eu trabalho. Se eu parar de trabalhar e não consegue ser dizimista, tem 200 anos que está aqui e 200 anos nessa luta, porque ela simplesmente acredita na força das suas mãos. E aí cai de novo na velha caçapa. Nós temos livre-arbítrio, mas Deus é que nos escolhe. Nós temos a força, eu tenho que levantar todos os dias e bater ponto na escola e cumprir um salário merrecado de professor. Não costumo reclamar muito não, mas o povo fala tanto, né? Está aí, satisfeito? E aí em algum lugar dentro de mim, eu já sei que se Deus não der o plus, todos nós estamos passivos. Vocês falaram na lição anterior, todos nós estamos passivos à Covid, né? Eu estou chocado. O Fábio me falou assim, o pai do funcionário mandou mensagem, voltei de férias, já caí numa bocada, porque o pai do meu funcionário morreu e eu tive que dar vou ter que dar uma semana de férias para ele, porque pai, né, e tal, assim, nossa, que triste, ele morreu de Covid? Ele, não, de infarto. Eu falei assim, tá, as pessoas morrem de outras, eu estou igual a Globo, eu estou achando que o povo só morre de Covid. Então, todos nós estamos passivos a tudo, a um infarto, a um câncer. Recentemente eu tirei um nódulo aqui no peito, e eu acabei fazendo uma brincadeirinha sem graça, né? No grupo da família, sei lá, acabei de fazer uma retirada de câncer de mama, aí o povo começa a mandar no privado, vai ficar com câncer, vai morrer, né? Então todos nós estamos passivos a tudo isso. E eu olho para tanta gente à minha volta, gente melhor do que eu, mais inteligente, menos pecador, né? E que não chegou até aqui. Aí eu tenho que reconhecer. Deus é supremo, e se eu dou conta de levantar aí e trabalhar na escola, é porque ele teve alguma influência dele, senão eu não conseguiria. Então, tudo é por Deus. É tão libertador você entender que é por Deus. Não é? Né, que não é por mim. Né? Os salmistas, eles falavam, os salmos, eles falam isso o tempo todo. O salmista cantava isso o tempo todo. Né? O Senhor que dá a vitória vem do Senhor, né? O Senhor é o Deus da batalha. Seja ela grande ou pequena, Deus está ali. Eu creio no Deus onipotente, né? Onipresente, que está presente. Eu creio na nuvem do Senhor, no Shekinah, nos dando essa direção. Agora, o ponto diz que os homens da Bíblia são diferentes dos homens modernos. Né? O homem moderno é raso. Falava isso, Fábio, recentemente eu compartilhei um sermão do Samuel, né, que por enquanto é um exemplo de jovem cristão e atuante na igreja, o sermão que ele pregou lá sobre o Espírito Santo, que além de uma mera presença, e compartilhei, e conversava com o Fábio, eu acho. Mas, nossa, nossos jovens estão tão parados, né? Nós precisávamos de um jovem assim, consagrado. Mas não é que eles estão parados, eles são nativos, eles são bons de videogame, eles são bons de pornografia cibernética, eles são bons de fazer drama, ou você dando coisa, eles fazem um drama que você até acredita, que você quase fica com dó. Eles só são rasos em relação a Deus, não conhecem Deus. É uma geração rasa, um homem moderno e um homem raso. É por isso que não se vê o Deus na vida deles que a gente vê no Deus dos homens da Bíblia. É uma geração rasa. E aí eu me sinto assim um pecador imundo, porque eu desisti de tanta gente que eu queria bater até amaciar para virar crente, eu desisti. E a gente contenta com o dízimo deles agora, né? Isso é lamentável, não era assim. Né? A paternidade me fez entender que a gente tem que aceitar a gente que é contrária, que nunca vai aprender, não vai aprender nunca. Então, se não vai aprender nunca, aproveita o que é bom nele. O que ele tem para oferecer, cada um dá o que tem. Então, assim, realmente é uma geração rasa, sem conhecimento. E essa geração rasa, pastor, não conhece o Deus das Escrituras, o mesmo Deus que enviou o dilúvio e destruiu toda a humanidade, a não ser Noé e sua família, né, os que estavam na arca, é o mesmo Deus que disse, né, enquanto a terra existir, haverá semeadura e colheita, frio e calor, e assim sucessivamente. E só o fato de, vamos dizer assim, né, usando bem simplista, só o fato de acordarmos respirando é um milagre diário, né? Como diz, é a providência divina nas nossas vidas. Acreditar na direção, né?
Nossa comunidade, no geral, vocês que estão aí nos assistindo, a maioria expressiva de vocês não confiam em Deus. Confia na sorte, confia em vacina, confia em político, né? Me lembro de uma determinada eleição, alguém falou assim, não, eu vou ter emprego garantido, porque eu estou apoiando fulano de tal e ele vai ganhar. O fulano de tal ganhou e está sem emprego até hoje. Vixe. Né? Sem citar nomes, mas... E há um versículo do Salmo que diz assim, a gente não confia em homens, a gente confia em Deus. Eu não confio em homens, não confio, eu não tomo nada. Né? Quando eu saí do administrativo, da escola e voltei para a sala, alguém falou, mas por que você não falou para o livro? Não, foi eu que entendi, eu entendi agora que Deus, não é homens que está fazendo isso, é Deus. Eu não luto contra o curso de Deus, né? Ou eu tenho tudo, né? Eu entendo tudo, por exemplo, assim, eu senti profundamente, vou dar um exemplo clássico disso, para mim é tão tranquilo, é tão simplório, é tão corriqueiro. Semana passada, eu estava lá em casa, assim, me veio no coração assim, eu tenho que levar o carro no mecânico, vai fazer 2 anos que eu não faço revisão. E aí eu fui lá e falei assim, eu posso fazer amanhã? Pode. Aí no amanhã eu não fui, porque não sei, o Iago tinha não sei o que, eu tinha que levar, e precisava do carro e tal, enfim, não levei. Nesse fim de semana, me deu aquela pontada no coração lá no fundo assim, você precisa levar o carro no mecânico, eu preciso levar o carro no mecânico. Cheguei lá, deixei lá, ficou 2 dias no mecânico, no meio do primeiro dia, ele me ligou, falou assim, olha, é o seguinte, então, eu disse ruim para você. Você tem que trocar os 4 amortecedores. Os 4 já estão vazando óleo. Você tem 5 anos que você tem um carro, você nunca olhou o amortecedor. E, quer dizer, eu vou viajar agora, vou para Brasília nele, para pegar avião, vou para São Miguel do Araguaia e tal. E ficou caro, quem tem carro sabe que o amortecedor é caro. Mas eu fiquei tão feliz, porque assim, sabe assim, o que eu entendi? Poxa, Deus está me livrando lá nas viagens que eu vou fazer. Deus trouxe meu coração, ele virou e falou assim, como é que seu carro estava andando? Porque o seu sistema de refrigeração, a mangueira estava furada, o recipiente lá, que eu esqueci o nome lá, de água, estava estragado, né? Então, assim, eu simplesmente olho assim, ficou alta a conta? Ficou. Eu lamentei por causa da conta? Não, eu glorifiquei a Deus pelo livramento que Ele me trouxe de ter me incomodado de levar o carro no mecânico. Isso é a onipotência de Deus. Ele é soberano, Ele é Deus de glória, né? E as pessoas perderam isso, por isso que é tão raso, por isso que o homem moderno não conhece esse Deus. Eu tenho insistido nos meus sermões, às vezes as pessoas viram a cara, já tive perrengue online, gente que estava assistindo que disse que não vai assistir mais, porque eu sou grosso demais no sermão. E se visse ao vivo, então? Cheguei a ouvir, gente, assim, ele está tão polido agora. Agressivo, despropositado no último sermão. Eu vi isso. E eu chego lá em casa, eu sento e eu penso assim, meu Deus, tudo que eu queria é que o fulano de tal se convertesse, porque a vida dele seria incrivelmente, os filhos dele teriam um futuro diferente se ele se convertesse, mas ele não quer. Eu venho cá, eu falo com amor, ele não ouve, eu venho cá, eu falo com agressão, ele não ouve, porque eu tenho um objetivo, de ensinar as pessoas a confiar em Deus como eu confio. Eu creio em Deus. Eu simplesmente creio em Deus. Creio que Deus traz o livro certo, né? A canção certa. Essa semana eu estou ouvindo uma canção. Eu gravei ela 20 vezes, pus no MP3. Eu faço 1h30 de caminhada, eu ouço 1h30, ela dá 2 horas por dia dessa mesma música. Termina e começa, porque foi a música que Deus trouxe essa semana para me edificar. Né? Incrível. Então, eu creio em Deus. Eu queria que as pessoas crescem em Deus também. Em tudo, nos detalhes. Né? Por isso, eu morrerei em paz. Né? Se eu pegar a Covid e morrer, não quero ninguém chorando, não. Vou morrer em paz. Se eu tiver câncer e morrer, vou morrer em paz. Eu vivi, eu creio no propósito de Deus. Eu postei inclusive uma frase do C.S. Lewis. Né? Nós, os cristãos, vivemos essas tribulações porque nós acreditamos que nenhuma delas veio a não ser por Deus. Deus está no controle. Aleluia. Porque Ele é onipotente. Aleluia. Bom, pastor, vamos para o tópico 4, na página 137.
a confiabilidade no comportamento de Deus em seu mundo é o alicerce de todas as verdades científicas. A religião volta-se para a natureza de Deus. Eles estão fazendo um paralelo ali, né? Para aquele que é a fonte de todas as coisas, o mestre de cada fenômeno. Enquanto a ciência, né, olha, né, o movimento de rotação da Terra é assim, 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 de translação é assim, 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 a religião olha para o Deus que sustenta todo o universo, né, em um equilíbrio perfeito, porque se a rotação da Terra fosse ali atrasada alguns minutos, né, tudo ficaria desequilibrado, as ondas, terremotos, maremotos, dependendo do que fosse feito, seríamos jogados, imagina, pastor. Mas Deus sustenta todas as coisas pelo seu poder. A religião busca isso, né? O ser de Deus, o Criador. A ciência, ela olha o que foi criado e usa os parâmetros, vamos dizer assim, pré-existentes para definir as leis, né? E que Deus está acima de todas elas, né? É aquela é a velha caçapa do ímpio e do justo. O ímpio, ele precisa do A mais B para ser feliz. O santo filho de Deus, ele precisa saber, confiar que Deus está no controle. Não precisa de A mais B, nós não olhamos as circunstâncias, né? Abacuque já canta isso de uma forma tão bela, né? E é engraçado isso, porque lembra que essa luta vem desde sempre, né? Eu me lembro, a irmã falando, eu estava me lembrando de Arão com o povo lá no deserto, enquanto Moisés estava no monte. Não, vamos fazer uma imagem de uma coisa que a gente conhece, sabe como é que é, porque essa coisa de crer em Deus... Um Deus invisível, né? É muito tenso, né? Então, é a velha luta do ser humano no seu pecado, de deixar de adorar o Criador para adorar a criatura. Sim. De deixar de confiar no Criador para confiar na criatura. E isso é uma luta psicológica que arrasta na humanidade desde a queda de Adão. Né? Então vem essa luta, né? E a religião é essa volta, né? Até no slide está a natureza com um N maiúsculo, né? E no slide anterior vinha do homem observar a natureza, essa natureza, né? Caçar ou procurar a justificativa na criação. E nós não procuramos na criação, nós procuramos na natureza de Deus, não nessa natureza criada, né? Essa coisa incrível que o homem se perde tão facilmente. Então, Deus é maior que todas as leis. Nós não precisamos dessas justificativas, dessas comprovações. Às vezes eu abro lá a internet, está lá. Cientista comprova que por um fóssil de 400 milhões de anos houve vida em tal continente. Isso comprova ou descomprova a teoria bíblica? Né? E aí? E daí? Acrescentou alguma coisa à sua fé, pastor? E daí? Agora eu preciso que a ciência... Me lembro do Dr. Evaldo em Bela Vista, ele é médico, né? Ele dizia assim, a Bíblia não é um livro científico, ela não foi escrita para explicar a ciência biológica do homem. Ela foi escrita para explicar a grandeza de Deus. Se tem um trem que a Bíblia não está preocupada, é explicar a origem, a natureza, os dinossauros, enfim. Né? Mas a grandeza de Deus, e nós pautamos nossa fé nessa grandeza. Aleluia. Tópico 5, na página 138. Onipotência não é o nome dado à soma de todo o poder, mas um atributo de um Deus pessoal que nós, cristãos, cremos ser o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e de todos que nele creem para a vida eterna. Nós falamos até na lição anterior que nós temos o hábito de tentar mensurar tudo. Né? Então, né, a onipotência seria, né, qual a quantidade do poder de Deus? Como seria esse poder? O poder é ilimitado, ele não tem limites. Né? E ele é imensurável. Mas o que importa em tudo isso? É que esse Deus poderoso é um Deus pessoal que nos permitiu, né, chamá-lo de Pai.
através do seu Filho amado Jesus, nós somos filhos. Sou filha do Todo-Poderoso. O Senhor é filho do Todo-Poderoso por Cristo Jesus. E isso é o que importa. É o grande El Shaddai. E a má notícia para você é, enquanto você não tiver um encontro com a onipotência de Deus, você não vai dar conta jamais de descansar nos braços de Deus. Tem que ter um encontro, precisa ter um encontro e entender que Ele é Senhor absoluto, tem todo o poder e domínio sobre todas as coisas existentes. Sobre tudo, Ele é Senhor, né? E isso é a onipotência de Deus. E eu me descanso, eu me entrego a essa onipotência, crendo que Ele é Senhor de todas as coisas. Todos os dias, todos os momentos. Aleluia, pastor. É só o que temos, né? Só o que nos resta a dizer. Glorificar a Deus como os homens da Bíblia fizeram, né? Aleluia ao Deus Todo-Poderoso. Amém. Deixa de ser raso, começa a crer em Deus e entenda que Ele é onipotente. A graça e a paz. A graça e a paz, pastor João. A graça e a paz a todos.